Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens, e essa série é intitulada 7 Cartas e as 7 Igrejas. Nós vamos falar sobre o capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Vamos estudar as 7 igrejas que aparecem em Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor e as 7 cartas que foram endereçadas a essas igrejas. E nós vamos então tirar lições para a nossa vida e também para a nossa igreja. O Apocalipse, que é o livro que nós vamos basear, pelo menos nesses 2 capítulos, 2 e 3, ele foi escrito por João. Então, a título de introdução, é importante nós sabermos que João, o apóstolo de Jesus mais novo, ele estava preso na ocasião em que ele escreveu o Apocalipse, na ilha chamada Patmos, que fica no mar Mediterrâneo ou mais ali no mar Egeu. Ele estava preso por causa do Evangelho, porque foi fiel a Cristo, havia uma perseguição, e por ser um apóstolo, um pregador, um líder da igreja, ele fora preso em Patmos. E ali em Patmos, o Senhor Jesus revela a ele o livro do Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação. E o livro todo do Apocalipse é uma revelação que Jesus Cristo, em visão, faz ao apóstolo João sobre as coisas futuras, sobre o final dos tempos, o que aconteceria. O livro do Apocalipse é um livro não para gerar medo nos crentes. Há muitas pessoas que dizem o seguinte: nós não lemos o Apocalipse porque temos medo do que diz o Apocalipse. Na verdade, a intenção do livro de Apocalipse, o propósito é o contrário, não é gerar medo, mas gerar esperança à igreja de Cristo. Porque o livro de Apocalipse fala que o plano de Deus não vai ser frustrado. Deus já determinou todas as coisas que vão acontecer. E Ele determinou que a última página da história não é o caos. A última página da história já está escrita. E é o Senhor Jesus reinando para todo sempre. E o seu reino sendo consumado. E nós herdando em Cristo Jesus pela sua maravilhosa graça, novo céu e nova terra. E desfrutando da presença do Senhor Jesus Cristo para sempre. O livro de Apocalipse revela o triunfo do Cordeiro de Deus e do seu povo. E o livro de Apocalipse também revela 7 mensagens às 7 igrejas. O próprio Senhor Jesus Cristo, no começo do livro de Apocalipse, entrega para João 7 recados, 7 mensagens que João deveria escrever em cartas e então enviar essas cartas para 7 igrejas da Ásia Menor. A primeira igreja que nós vamos ver nessa noite é a igreja de Éfeso. Mas aqui só a título de introdução e para os irmãos verem num gráfico, aqui está a ilha de Patmos, onde João teve a visão. E na visão, então, Cristo mostrou 7 conteúdos, 7 mensagens, para que fossem enviadas a essas 7 igrejas da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Então, são 7 igrejas que estavam em 7 cidades daquela região, que deveriam receber essas 7 cartas. E eu acredito que as 7 igrejas aí que aparecem em Apocalipse, elas não representam 7 épocas da história cristã, como dizem alguns teólogos. Eu não acredito que são 7 ciclos, 7 épocas da igreja, e nós estamos vivendo a última época, a época de Laodiceia. Eu acredito que Apocalipse, essas 7 igrejas, na verdade são tipos de igrejas em todos os tempos. Em todos os tempos existiram igrejas como Éfeso, como Esmirna, como Laodiceia e assim por diante. Também eu acredito que são 7 tipos de crentes que estão numa mesma igreja.
Dentro da nossa igreja há cristãos que são mais parecidos com os crentes de Laodiceia, outros que são parecidos com Éfeso e assim por diante. Essas cartas, elas não são só para igrejas históricas daquele tempo, mas são para nós também hoje e para as igrejas de todos os tempos, até porque essas cartas elas sempre começam dizendo o seguinte: escreve a igreja tal, a igreja de Éfeso. Mas elas terminam sempre Jesus dizendo o seguinte: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então não é só para a igreja de Éfeso ou para uma daquelas igrejas históricas, mas essas cartas são universais. Elas são para as igrejas do Senhor Jesus Cristo, de todos os tempos, de todos os lugares, inclusive para nós aqui da Piba. E nós devemos olhar com atenção para aquilo que Jesus diz nessas cartas. Hoje nós vamos ver sobre a igreja de Éfeso e nós vamos fazer a leitura de Apocalipse 2, a partir do versículo 1. Leamos aí, Apocalipse 2, a partir do 1. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 igrejas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratica as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. 7 cartas às 7 igrejas. Primeira igreja, igreja de Éfeso, retornando ao primeiro amor. Nós vamos ver aí algumas mensagens que Jesus deixou àquela igreja e, consequentemente, a nós aqui. Nós vamos ver aí algumas verdades que o Senhor Jesus Cristo revelou para a nossa vida.